Decidi pôr o meu marido à prova. Disse-lhe: amor, fui despedida. Mas a verdade era exatamente o oposto. Tinha sido promovida. Ele ficou fora de si. Gritou-me que eu não valia nada. No dia seguinte, por puro acaso, apanhei uma conversa entre ele e a mãe que me deixou paralisada de puro pavor. Sempre pensei que na nossa família tudo corria sobre rodas. O Antônio e eu estávamos juntos há quase 12 anos. 10 deles casados pela igreja e tudo. Parecia que tínhamos tudo que se podia sonhar. Um apartamento de 2 quartos num bairro chique de Lisboa, empregos estáveis, grupo de amigos em comum, planos para o futuro. Mas nos últimos meses, algo tinha mudado de forma sutil, quase imperceptível. Comecei a notar que o Antônio chegava cada vez mais tarde do trabalho, que já não me olhava nos olhos quando conversávamos, e que o telemóvel dele estava sempre virado para baixo. Talvez demorasse uma eternidade a dar voltas ao assunto, se não fosse por aquele sarilho de há 2 meses. Cheguei à casa mais cedo, com a ideia de fazer uma surpresa ao Antônio. Cozinhar o prato favorito dele e esperá-lo com um copo de vinho decente. Mas ao abrir a porta, ouvi-o no corredor. Estava ao telefone com alguém, e no tom dele havia algo estranho, tenso, como um fio a ponto de rebentar. Sim, lembro-me perfeitamente daquelas palavras. Precisamos de mais tempo. Ela não desconfia de nada. E depois riu. Mas foi uma risada gélida, de estranhos. Nada a ver com o Antônio que eu conhecia desde sempre. Não dei nas vistas de que tinha ouvido algo. Entrei na sala, dei-lhe um beijo na bochecha como de costume e fui direitinha para a cozinha preparar o jantar. Mas por dentro, algo se quebrou em mim. Surgiu uma fissura por onde começaram a filtrar-se dúvidas e medos como um gotejar interminável. Quem era ela? A quem ligava? De que raio se tratava? Essas perguntas atormentavam. Procurava pistas que confirmassem as minhas suspeitas ou, pelo contrário, algo que me tirasse a parvoíce da cabeça. Mas quanto mais o observava, mais a ansiedade me consumia. Não é que tivéssemos grandes dramas, não gritávamos, nem fazíamos cenas. Apenas nos íamos distanciando pouco a pouco, como 2 barquinhos que no início vão de mãos dadas e depois são separados pela corrente em direções contrárias. Entre nós ergueu-se um muro invisível, feito de meias-verdades, silêncios, sorrisos de cortesia que escondiam o que fermentava por dentro. Eu trabalhava numa multinacional de software no coração da cidade. Não era um trabalho de gênios criativos nem nada do outro mundo. Encarregava-me, sobretudo, de papelada, relatórios e lidar com os clientes. Mas pagavam muito bem. A equipa era 5 estrelas e, o mais importante, dava-me aquela paz de saber que amanhã tudo continuaria de pé. O Antônio esforçava-se numa construtora. Sempre gabava-se de que ele criava coisas reais, palpáveis, não como eu que só mexia em papéis. Talvez houvesse algo de verdade. Quando nos conhecemos, adorei precisamente essa solidez dele, essa força tão direta. Parecia um homem íntegro, sem rodeios, daqueles que fazem mais do que falam. Naquela semana, na empresa, tivemos a assembleia anual, onde revimos o ano e o que perspectivava para a frente. Foi lá que o nosso diretor-geral, Valentim Santos, deitou a bomba das mudanças na equipa. E, para minha total surpresa, fui promovida a chefe do departamento de apoio ao cliente. Foi uma grande notícia, daquelas que te deixam com um sorriso bobo. O meu salário ia subir quase 50% e abriam-se portas para crescer na carreira. Além disso, era um reconhecimento pelo meu trabalho árduo de todos estes anos. Saí da reunião nas nuvens,
transbordando. Precisávamos de recuperar aquela intimidade, aquele entendimento com um olhar que parecia estar a fugir-nos das mãos. Mas a caminho de casa, tive um mau pressentimento. E se o Antônio não ficasse nada contente com a minha promoção? E se tivesse inveja, ou pior, tivesse um ataque de ciúmes? Porque agora eu ganharia mais do que ele. Não seria isso a gota de água para nos afastar de vez? Eu sabia que o meu marido dava muita importância ao papel dele de sustento da casa, de protetor da família. Embora ambos trouxéssemos dinheiro e contribuíssemos mais ou menos o mesmo para o pote comum, ele repetia até a exaustão que era ele quem punha a comida na mesa. Era como um orgulho masculino antigo, herdado talvez da mãe dele, uma senhora da geração que não andava com meias medidas. E aí deu-se o clique. E se o pusesse à prova? E se lhe dissesse que não fui promovida, mas sim despedida? Ver como reage, se me dá apoio no mau bocado? E depois, quando visse a empatia verdadeira dele, diria-lhe que era uma treta e que na realidade tinha ótimas notícias. Ok, não foi a minha ideia mais brilhante. Era uma criancice, até uma parvoíce. Mas precisava de ter a certeza de que o meu marido ainda estava na minha equipa, de que me apoiaria viesse o que viesse, como jurou no casamento. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Cheguei ao apartamento e apanhei-o agarrado ao portátil. Escrevia como um possesso, sem descolar os olhos do ecrã. Cumprimentou-me a meio, ainda com a cabeça nas nuvens. E isso era tão típico dele ultimamente. Fisicamente estava ali, mas com a cabeça noutro sítio. Amor, temos de falar, disse-lhe, sentando-me ao lado dele no sofá. Finalmente levantou a vista e olhou para mim. Nos olhos dele havia um leve aborrecimento, como se o estivesse a tirar de algo importante. O que se passa, Rita? Respirei fundo, Em vez de me consolar ou me dar um abraço, o rosto dele desfigurou-se de pura raiva. Fechou o portátil de repente e levantou-se do sofá num salto. Despedida? Foste despedida? E depois de te ter dito 1000 vezes para levares o trabalho a sério? Mas não. Tu és sempre a que sabe mais, fazes sempre a tua vontade. Fiquei tão chocada que nem consegui abrir a boca. E ele continuou, com a voz cada vez mais alta, com um tom de desprezo que nunca lhe tinha ouvido. E agora? Quem é que vai pagar as contas? Dás conta do sarilho em que nos metes, a mim, a toda a família? Não prestas para nada, Rita. Para nada. Senti um nó na garganta e as lágrimas a arderem-me nos olhos. Mas não eram de pena, mas sim de um despertar brutal. Como se me arrancassem uma venda dos olhos e visse finalmente o verdadeiro rosto do homem com quem tinha vivido tantos anos. Naquele instante, soube que não podia contar-lhe a verdade. Não podia admitir que era uma prova e que na realidade tinha sido promovida. Algo em mim se revoltava. O meu instinto dizia-me que era melhor calar-me, ver como se desenrolava a situação. E obedeci-lhe. Levantei-me em silêncio e saí da divisão, deixando-o gritar para as paredes. Encerrei-me na casa de banho e fiquei debaixo da água quente um bom bocado, tentando lavar aquela humilhação e aquele amargor. Que estranho se tinha tornado para mim o homem que uma vez considerei o mais próximo, o mais querido. Essa noite não falamos mais. O Antônio foi dormir para o sofá da sala e eu fiquei sozinha no nosso quarto, a olhar para o teto e a dar voltas a como um casamento que parecia tão sólido podia ser tão frágil. De manhã, acordou-me o barulho da porta principal. O Antônio tinha ido para o trabalho sem se despedir, sem bilhete, sem me acordar como costumava fazer. Fiquei na cama, com uma estranha sensação de vazio por dentro. Afinal, agora tinha um posto novo, responsabilidades novas. Mas algo me prendia em casa, uma premonição,
um pressentimento, chame-lhe o que quiser. Liguei à minha colega Maria e pedi-lhe que me cobrisse esse dia, alegando que me sentia péssima. Ela aceitou, embora na voz dela notasse curiosidade. A Maria sempre tinha sido um pouco cusca, mas naquele momento não estava com vontade de dar explicações. Sozinha em casa, não sabia o que fazer comigo. Limpei, por inércia, lavei a roupa, preparei a comida. Essas rotinas ajudavam-me a pensar no que tinha acontecido na noite passada, no que se estava a passar com o nosso casamento. Conosco. Eram 2 da tarde, quando ouvi a porta de entrada. Fiquei paralisada com o pano da louça na mão. O Antônio nunca voltava a casa àquela hora. Nunca. A primeira coisa que pensei foi que tinha acontecido algo grave, mas após o clique do ferrolho, ouvi não uma voz, mas sim 2. E a segunda soava-me muito bem. Era a da minha sogra, Natália. Nunca tinha tido muito carinho pela mãe do Antônio. Era daquelas mulheres que pensam que ninguém é suficientemente boa para o filho delas. Por mais que me esforçasse para a agradar, ela sempre encontrava um defeito, um motivo para criticar. Que a comida não estava suficientemente boa, que a casa não brilhava o suficiente, que me vestia demasiado provocante, ou, ao contrário, demasiado simples. Mas aguentei por causa do Antônio, pela paz familiar. Embora às vezes me parecesse que a minha sogra tinha mais influência sobre ele do que devia, não me viram. Eu estava no quarto do fundo, com a porta entreaberta, e eles foram diretos para a sala. Ouvi o ranger do sofá. Tinham se sentado. E então as vozes deles chegaram claras, como se estivessem ao meu lado. Então, conta-me o que aconteceu, exigiu Natália. Por que vieste? Está destroçada. Tapei a boca com a mão para não me denunciar. De que falava ele? Que plano? O que tinha a mãe dele previsto? Finalmente! Exclamou a sogra. Agora não lhe restará outra opção senão aceitar as nossas condições. O meu coração batia a 1000, as mãos tremiam-me de frio. Apoiei-me na parede para não cair com a fraqueza repentina. Que condições eram essas? Sim, concordou Antônio. Depende totalmente de mim no aspecto financeiro. Vender o apartamento é só uma questão de tempo. A sogra soltou um bufar satisfeito. E tu que te preocupavas? Vê como tudo corre bem. Sempre te disse que essa tua Rita não te merecia. Demasiado simples, demasiado ambiciosa. Achas que ela se teria dado ao trabalho contigo se não fosse pelo apartamento do teu pai? Nem pensar. Foi como um murro no estômago. O apartamento onde vivíamos era do Antônio, herdado do pai dele. Mas o que é que isso tinha a ver? Eu casei por amor, não por um teto. E o que era aquilo de vender o apartamento? Para que queriam vender a nossa casa? Mãe, não comeces, disse Antônio cansado. Já falamos de tudo. Sim, tinhas razão em relação a Rita. Não é a mulher que preciso. Mas concordamos que nada de movimentos bruscos. Tudo tem de parecer natural. Claro, claro, ronronou a sogra com carinho. Meu filho esperto, estás a fazer excelente. A Vera vai ficar encantada. Vera. Esse nome deu-me como que uma bofetada. Quem era essa Vera? O que tinha ela a ver? E por que é que a minha sogra falava dela com tanto carinho? E o pequeno? Perguntou Antônio, e na voz dele surgiu uma ternura que há muito tempo não lhe ouvia, e menos ainda dirigida a mim. Tudo bem, respondeu Natália. A Vera diz que ele está a crescer a olhos vistos. Sabes como o pai dele era grande, não é, Sérgio? Nesse momento senti que o chão se abria debaixo do... Tinha um filho? E quem era essa Vera? Por que é que eu não sabia de nada? Sim,
Parece-se muito com o Sérgio, admitiu Antônio. E quando a Vera e eu nos casarmos, vou adotá-lo, oficialmente. Será meu filho. Nosso filho. Fiquei parada, sem acreditar no que ouvia. O Antônio planeava casar-se com uma tal Vera, que, pelo que parecia, tinha sido a namorada do irmão morto e que tinha tido um filho dele. E a mãe dele apoiava a 100% esse plano. Imagina o quão feliz a Vera ficará quando souber que vendes o apartamento e te mudas para junto dela, continuou a sogra a tagarelar. Sempre soube que vocês os dois eram feitos um para o outro. Pena que a tenhas conhecido tão tarde, já casado com esta... Mãe, já chega, cortou Antônio. O importante é que o plano funciona. A Rita está despedida, sem dinheiro, depende de mim. Falta só convencê-la para o divórcio e a venda do apartamento. E depois, tudo como sonhamos. Eu tremia tanto que mal me aguentava. O meu marido, o homem com quem tinha partilhado tantos anos, tramava com frieza junto à mãe a minha ruína. Queriam tirar-me tudo: trabalho, casa, família. E para quê? Por uma Vera e um miúdo de quem eu nem sequer tinha ouvido falar? Na minha cabeça acumulavam-se lembranças. Chamadas estranhas ao telefone, ausências repentinas, a mudança no comportamento do Antônio. Tudo encaixava num quebra-cabeças que me punha os cabelos em pé. Como tinha estado tão cega? Tens a certeza de que ela não suspeita de nada? Perguntou Natália, com um tom de preocupação. Não podemos deixar que ela descubra o da Vera antes do tempo. Caso contrário, ela vai fazer um escândalo com o divórcio, vai querer dividir a herança ao meio. E precisamos desse apartamento inteiro. Não te preocupes, mãe, replicou Antônio com confiança. A Rita não sabe nada. Acredito. Só nos vemos em tua casa quando ela está no trabalho. Portanto, todas aquelas reuniões de trabalho, todas aquelas horas extras eram mentiras. Ele passava-as com a Vera, a mulher que ia substituir-me na vida dele. E a mãe dele? A mãe dele tinha sido a cúmplice dele o tempo todo. Acobertava-lhes as escapadelas nas minhas costas. E se ela não quiser o divórcio? Se ficar teimosa e exigir a parte dela do apartamento? Insistiu a sogra. Antônio soltou uma risada baixa que me arrepiou. Não te rales, mãe. Tenho um trunfo na manga. Lembras-te do Vitor? É advogado na minha empresa. Ele deu-me uma ótima ideia. Se a Rita não aceitar um divórcio amigável, acusamo-la de infidelidade conjugal. Tenho umas fotos que se podem interpretar como eu quiser. E também podemos processá-la por roubo de documentos confidenciais. Ela trabalha com papéis. De certeza que trazia coisas para casa. Eu juro que ela estava a tentar vendê-los à concorrência. Tapei a boca para não gritar de horror e nojento. O meu próprio marido planeava difamar-me, acusar-me de coisas que nunca fiz, só para se livrar de mim e ficar com o apartamento. E tudo por causa dessa Vera e do miúdo dela. És o meu filho esperto, acalentou Natália. Sempre soube que darias a volta à situação. E a Rita agora? Onde está? Antônio respirou fundo. No trabalho, claro. Ou a fingir que está no trabalho. Ela não sabe que sei do despedimento. Estará por aí num café, sem vontade de voltar para casa. Quase me ri do absurdo. Se ele soubesse onde eu estava de verdade, que ouvia cada palavra. Mas a risada transformou-se em pavor. O que fazer agora? Sair e apanhá-los em flagrante? Ou continuar a fingir que não sabia nada e planear a minha jogada entretanto? Quando é que pensas dizer-lhe? Perguntou a sogra. Não demores, Antônio. A Vera não vê. Digo-lhe que assim não podemos continuar. Que estou farto de carregar com tudo, que é melhor separarmos.
Ofereço-lhe um divórcio limpo e uma compensação por renunciar à parte dela do apartamento. Ela aceitará, vais ver. A sogra murmurou um bem, satisfeito. Exato. Pressiona-a com o facto de que não tem para onde ir, que sem trabalho, sem a tua ajuda, não é ninguém. Mulheres como a Rita quebram rapidamente sob pressão. Vais ver. Mordi o lábio até sangrar para não me denunciar. Ira, humilhação, dor. Tudo se misturava em mim como uma bomba prestes a explodir. Como podiam falar assim de mim? Como podiam tramar a minha destruição com tanta frieza? E esse homem, esse estranho hostil, era o meu marido, aquele que tinha confiado em mim, aquele que amava. E se ela for a um advogado? Se começar a cheirar algo? Insistiu Natália. Já te disse, relaxa, cortou Antônio irritado. Tenho tudo sob controlo. A Rita está apavorada com o despedimento. Está vulnerável agora. Ela aceitará o que lhe puser à frente para não acabar na rua. Além disso, falei com o advogado. Não temos contrato pré-nupcial. O apartamento é meu por herança do meu pai. O máximo que ela pode reclamar é uma compensação por obras ou algo assim, mas terá de provar que o dinheiro foi dela. De repente lembrei-me das obras que fizemos há 3 anos no apartamento. Foi nessa altura que recebi um bônus e fiz questão de investir em móveis novos e em remodelar a casa de banho. O Antônio brincava dizendo que, graças a mim, o nosso buraco de solteiro se tinha transformado num verdadeiro lar. E agora dizia que não era minha casa, que eu não tinha direito a ela. E quando é que pensas mudar-te com a Vera? Continuou a cuscar a sogra. Logo depois do divórcio ou esperas um tempo por decência? Mãe, eu disse-te, a Vera e eu temos tudo claro, replicou Antônio. Perfeita para uma família com um miúdo. Terreno grande, ar puro, a Vera vai adorar. A sogra suspirou sonhadora. Sim, será lindo. Tu, a Vera, o pequeno Sérgio, uma família de verdade. E eu por perto a ajudar com o neto. Tudo no seu sítio. E eu? Deu-me vontade de gritar. Eu também sonhava com uma família, com filhos. O Antônio e eu falávamos sobre isso, planeávamos. Mas ele sempre encontrava desculpas para adiar o trabalho, o dinheiro, que não era o momento. E agora, afinal, ele estava disposto a adotar um miúdo alheio, a ser pai, mas não dos meus filhos, mas sim dos dessa Vera. Bom, vou-me embora para o trabalho, disse de repente Antônio. Não quero levantar suspeitas. Seguimos o plano. Esta noite digo-lhe do divórcio. Ofereço-lhe a compensação em troca de um adeus tranquilo. Se ela aceitar, em um mês livramo-nos do problema. Ouvi-os levantar-se, o ranger do sofá. O pânico invadiu-me. Iam sair da sala e ver-me-iam. Enfiei-me a correr na casa de banho sem fazer barulho, fechei a porta e encostei-me a ela, ofegando de medo e tensão. Do outro lado, as vozes deles abafadas, mas audíveis, despediam-se no corredor. Ligas-me assim que falares com ela? Pediu Natália. Quero saber como ela reage. Claro, mãe, prometeu Antônio. Acho que até à noite estará resolvido. E no fim de semana, se tudo correr bem, a Vera e eu passamos por tua casa. Falamos da mudança. Ouvi a porta abrir, depois a voz da sogra. Dá lembranças à Vera. Diz-lhe que sinto falta do pequeno. Com certeza, respondeu ele. Até logo, mãe. A porta fechou-se e a casa ficou em silêncio. Deslizei devagar para o chão, abraçando os joelhos. Tremi de choque ao dar-me conta de que a minha vida, o meu casamento, tudo em que acreditava, era uma farsa. Antônio, o meu marido, o homem em quem confiava cegamente, planeavam uma vida em família, comprar uma casa, um futuro juntos. E eu? Eu era apenas um estorvo no caminho deles, algo de que desfazer. E a mãe dele, Natália, tinha sido a aliada dele em tudo. Sempre não gostei dela, mas nunca imaginei que pudesse chegar tão baixo.
Juntos tinham tecido aquela rede de mentiras, aquele plano para me afastar e ficar com o apartamento. O pior era que usavam o meu despedimento, ou o que pensavam que era o meu despedimento, como peça-chave da estratégia deles. Pensavam que eu estava arrasada, vulnerável, que não tinha mais opção senão engolir as condições deles. Mas eles não sabiam que não houve despedimento, que eu tinha sido promovida e em breve ganharia mais do que o Antônio. Se eu lhe tivesse contado a verdade ontem à noite, como planeava, como é que ele teria reagido? De certeza que lhes teria estragado o plano. Mas agora eu tinha vantagem. Eles não sabiam que eu sabia. Levantei-me do chão, aproximei-me do espelho e olhei-me. Cara pálida, olhos esbugalhados de horror, lábios tremendo. Era eu aquela? Rita Gomes, que sempre se tinha orgulhado da sua força, da sua independência. A mulher que tinha conseguido tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. A quem acabavam de promover no trabalho, reconhecendo o seu valor e o seu esforço. Não. Chega de ser vítima. Chega de deixar que outros decidissem o meu destino, brincassem com a minha vida. Se o Antônio e a mãe dele acreditavam que me quebrariam, que me tirariam tudo, estavam redondamente enganados. Eu lutaria. Por mim, pelo meu orgulho, pelo meu futuro. Primeiro, o apartamento. Sim, estava em nome do Antônio, herdado do pai. Mas em 10 anos a viver ali, eu tinha investido uma fortuna. Obras, móveis, eletrodomésticos, tudo pago com dinheiro. Fingir que não sabia nada, que continuava a acreditar no Antônio. E, entretanto, preparar-me para aquela conversa que ele planeava para aquela noite. Estar pronta para a proposta de divórcio dele, as manipulações dele, a pressão dele. Saí da casa de banho em bicos de pés e entrei no quarto. No fundo do armário guardava uma caixa com papéis importantes, recibos, contratos, faturas. Tudo o que confirmasse o meu direito a uma parte. Tirei a caixa e revirei-a rapidamente. Lá estava, o contrato com a fábrica de móveis para a cozinha, pago com o meu cartão. Faturas do frigorífico, da máquina de lavar roupa, da máquina de lavar louça. Recibos de materiais para a casa de banho e o quarto. Somavam um bom dinheiro, quase 40% do valor do apartamento. Tinha de os esconder onde o Antônio não os encontrasse. Se ele soubesse que eu me preparava para uma guerra legal, quem sabe o que faria. Afinal, um tipo capaz de planear a minha ruína a sangue frio era capaz de tudo. Tirei um saco do armário, meti os papéis, adicionei o meu cartão de cidadão, cartões de banco, algum dinheiro para emergências, e por via das dúvidas, o portátil, lá guardava fotos, e-mails, talvez algo útil. O saco levá-lo-ia a Maria, a minha colega. Ela morava perto do escritório, e eu podia ir lá com a desculpa de falar sobre trabalho. Agora tocava decidir como agir com o Antônio naquela noite. Claramente, ele ia falar do divórcio. Oferecer-me uma compensação em troca de renunciar à minha parte do apartamento. Eu tinha de parecer arrasada, assustada por perder o emprego e o apoio dele. Fazer com que ele acreditasse que o plano dele estava a funcionar, que eu estava disposta a aceitar o que fosse. E, entretanto, recolher mais informações, preparar-me para a verdadeira batalha. Claro, eu podia ter saído e desmascarado tudo naquele momento, dizer-lhe que tinha ouvido a conversa com a mãe, que sabia da Vera, do miúdo, dos planos deles comigo. Mas o que é que eu ganhava? Ele começaria a negar, a mentir, a dar a volta. Ou, pior, passaria a ameaças, chantagem. Não, tinha de jogar com mais cabeça. Deixar que ele acreditasse que controlava a situação, que eu não suspeitava. E depois atingi-lo onde mais doesse, quando ele menos esperasse. Olhei para o relógio. Tinha umas horas antes de ele voltar do trabalho. Tempo de sobra para ir à casa da Maria, deixar-lhe o saco e voltar para preparar o terreno.
Ao sair do apartamento, senti algo estranho, como se estivesse a abandonar não a minha casa, mas a cena de um crime. Sim, exato. Um crime contra a minha vida, a minha confiança, o meu amor. Um crime planeado e executado pelas duas pessoas mais próximas, o meu marido e a mãe. No metro tentei pôr as minhas ideias em ordem, traçar um plano. Tinha de ligar a Maria, avisá-la de que ia. Talvez contar-lhe parte da verdade. Não tudo, mas o suficiente para justificar por que é que queria deixar-lhe os papéis. Ao sair na estação dela, marquei o número. Ela atendeu de imediato, e pela voz soube que já estava em casa. Rita, que tal? O que aconteceu? Não vieste ao trabalho? E hoje era o teu primeiro dia no novo posto? Respirei fundo, tentando compor-me. Maria, preciso da tua ajuda. Posso ir agora mesmo? É importante. Algo no meu tom deve tê-la convencido, porque aceitou sem mais perguntas. Claro, vem. Estou em casa, não saio daqui. Obrigada, exalei. Chego em 20 minutos. Desliguei, chamei um táxi e dei-lhe a morada dela. A caminho pensei no que lhe dizer. Como explicar-lhe o pedido? A Maria não era só uma colega. Éramos amigas há anos. Eu sabia que podia confiar nela, mas não queria soltar toda a verdade. Era demasiado pessoal, demasiado doloroso. Além disso, quanto menos gente soubesse, ao ver-me, escapou-lhe um "Meu Deus! Rita, o que é que te aconteceu? Estás com cara de quem viu a morte à frente." Tentei sorrir, mas os lábios não me obedeciam. Posso entrar? Preciso de falar contigo. Ela vê-me espaço em silêncio. Levou-me para a cozinha, sentou-me à mesa e pôs-me uma tisana. O tempo todo sem perguntas, só à espera que eu estivesse pronta. Essa delicadeza, esse apoio mudo, desfez-me de repente. As lágrimas brotaram sem aviso. Não consegui pará-las. Toda a tensão, o horror e a dor das últimas horas transbordaram. A Maria passou-me lenços sem dizer nada. Pôs-me a mão no ombro, só para que eu soubesse que estava ali, que não estava sozinha. Finalmente recompus-me, sequei os olhos e olhei para ela. Maria, o António e eu temos um problema grave. Acho que nos vamos divorciar. Ela assentiu, como se o visse a vir. Eu imaginei. Algo se passava com ele. Ultimamente estavas sempre triste, distante, e cada vez que o assunto do teu marido surgia, a tua cara mudava. Sorri fracamente. Não pensei que se notasse tanto. Seja como for, não estou a pedir detalhes agora, mas preciso da tua ajuda. Posso deixar-te uns papéis? Só por um tempo, até que decida o que fazer. A Maria assentiu sem hesitar. Claro que sim. Deixa-me o que for preciso e o tempo que for preciso. A minha casa é tua. Tirei a pasta do saco. Aqui há provas do que investi no apartamento. Tenho medo que o António os destrua ou os esconda se souber que vou lutar pelo que é meu. Conhecíamos-nos há 5 anos, do mesmo departamento. Convivíamos fora do trabalho também. Ela era uma das poucas amigas que nunca julgava, sempre apoiava. Eu sabia que podia confiar daquilo. Pois é, como não pensei nisso antes, bufou Maria. O gajo, claro, vai tentar ficar com tudo. História típica. Já falaste com o advogado? Rita, nunca me meto na tua vida privada, mas agora vejo que estás com problemas. Conta comigo para o que for preciso. Se for preciso, fica aqui. Ou empresto-te dinheiro se for por causa de dinheiro. Apertei-lhe a mão com gratidão. Obrigada, Maria. Significa muito para mim. Mas, por enquanto, só quero que guardes estes papéis. E mais uma coisa. Se de repente eu não der sinais de vida, ou acontecer algo estranho, liga para minha mãe. O número dela está no meu telemóvel. Diz-lhe que tenho problemas e que os papéis estão contigo. A Maria franziu a testa. Rita, estás a assustar-me. O que é que se passa?
Ele está a ameaçar-te? Se for assim, chama a polícia. Não, não, calma, acalmei-a rapidamente. Nada disso. Apenas precaução. Não sei o que esperar. Quero estar preparada para o pior. Ela assentiu, embora pela cara vi que não acreditava totalmente. Prometo que os guardo. E estou atenta. Se precisares de alguma coisa, liga-me a qualquer hora. Abracei-a, sentindo novamente as lágrimas. Naquele instante, senti o contraste brutal entre a amizade verdadeira, o apoio real que a Maria me dava e a traição dos mais próximos. Ao sair de casa dela, senti-me um pouco mais forte. Pelo menos, os meus papéis estavam a salvo. E eu tinha alguém em quem confiar, a quem recorrer se as coisas ficassem feias. Agora vinha o pior: voltar para casa e enfrentar o Antônio. Ouvir a mentira dele, a proposta de divórcio, fingir que acreditava em tudo. E não me denunciar, não mostrar que sabia a verdade. A caminho, obriguei-me a respirar fundo e pausado, para me acalmar. Tinha de parecer normal, não levantar suspeitas. Ensaiei na cabeça a minha reação. Primeiro choque, incredulidade. Depois dor, ressentimento. E no final, resignação, disposta a aceitar. Só não exagerar, não sobre-representar. O Antônio... Respirei fundo uma última vez e entrei no hall. No elevador, o coração estava quase a arrebentar. Medo, raiva, humilhação. Tudo fervilhava por dentro, ameaçando explodir. Mas eu não podia permitir-me isso. Não agora, com tanto em jogo. O Antônio abriu a porta antes que eu enfiasse a chave. Deve ter ouvido o elevador. Estava à minha espera. Na cara dele, uma máscara de preocupação. Os olhos examinavam-me. "Onde estiveste?" disparou em vez de me cumprimentar. "Liguei-te várias vezes, não atendias." Fingi surpresa com o tom dele. "No Parque Eduardo VII, a dar um passeio, para desanuviar. O telemóvel descarregou, não ouvi nada." Ele deixou-me passar, fechou a porta. Pareceu-me que trancou com chave, como para ter a certeza de que eu não fugia. "Temos de falar, Rita", disse, com aquela seriedade que punha para assuntos sérios. "Vamos para a sala." Seguiu, sentindo que tudo se enchia de nojento e pavor. Como tinha vivido tantos anos com aquele gajo sem ver a cara real dele. Como tinha confiado nele, amado. O Antônio indicou-me o sofá, sentou-se em frente a mim no cadeirão. A postura dele gritava tensão, a preparar-se para o sarilho. Era claro que tinha ensaiado o discurso. "Rita", começou a olhar-me fixamente nos olhos. Há muito tempo que ando a pensar em como abordar isto. E decidi ir direto ao assunto, ser sincero. Reprimi uma risada amarga. Sincero. A palavra soava atroça na boca de alguém que me tinha mentido não sei quanto. "O nosso casamento", continuou, parando como se estivesse a medir as palavras, "já não nos faz felizes a nenhum de nós. Afastamo-nos. Somos estranhos." "O que é que queres dizer?" perguntei, fingindo desconcerto. "Ontem à noite gritaste comigo por causa do despedimento. Isso não tem nada a ver com o nosso casamento." "Divorciarmo-nos." Embora houvesse a ver, embora me tivesse preparado, senti que algo se partia dentro de mim. Era a confirmação final de que tudo o que eu acreditava ser real era uma ilusão. "Divorciarmo-nos", repeti, como se estivesse a provar o sabor. "Queres divorciar-te de mim. Depois de 10 anos de casados. Depois de tudo que passamos." Ele assentiu, com cara de pena calculada. "Sei que é difícil de aceitar. Mas olha para isto de frente, Rita. Há muito tempo que não éramos felizes. Tu com a tua vida, eu com a minha. Mal falamos, não partilhamos nada.
Isto não é um casamento. É conviver debaixo do mesmo teto. Eu ouvia-o e pensava no quão bem ele representava. Se eu não soubesse a verdade, se não tivesse ouvido a conversa dele com a mãe, até teria acreditado na sinceridade dele, na pena dele pelo fracasso. Mas, por que agora? Sussurrei, fazendo com que a minha voz soasse confusa, abatida. Por que é que é mesmo agora que tenho problemas no trabalho que estou tão vulnerável? O Antônio desviou o olhar, como se estivesse envergonhado. Talvez por isso, o teu despedimento fez-me pensar no nosso futuro, em que não quero carregar sozinho com toda a responsabilidade. Ser o teu único apoio. É demasiado. Forcei-me a fazer cara de choque, de magoada. Ou seja, deixas-me porque perdi o trabalho, porque me tornei um fardo. Ele encolheu-se como se doesse. Não, não é isso. Apenas, este sarilho abriu-me os olhos. Não estou preparado para responder por ti. Pelos teus erros, pelos teus problemas. E os teus votos, continuei, notando que a raiva me subia e era difícil contê-la. Prometeste estar comigo na alegria e na tristeza, na doença e na saúde. Lembras-te? Ele levantou-se, passeou pelo quarto como se lhe custasse estar quieto. Rita, não faças... Quando é que ele tinha deixado de me amar? Quando é que se tinha apaixonado por essa Vera? Há quanto tempo é que ele havia às minhas costas? Eu sabia que tinha de resistir, não ceder de imediato. Caso contrário, levantaria suspeitas. Ninguém que ama de verdade aceita um divórcio sem lutar. Antônio, por favor, não nos precipitemos, disse com voz suplicante. Talvez só precisemos de um intervalo. Tirar um tempo. Posso ir para a casa da minha mãe uns dias, e tu pensas nisso. Pode ser que estejas esgotado, estressado. Só precisamos de tempo. Ele negou com a cabeça e nos olhos dele vi um vislumbre de irritação. Não, Rita, já decidi. O divórcio. É a única coisa que nos salva. Já falei com o advogado, ele vai preparar os papéis. Portanto, ele já tinha tudo tratado. Falado com o advogado. Nem sequer tentou discutir comigo, a mulher dele. Ele estava a pôr-me perante o facto consumado. Como é que ele podia fazer-me isso? Como é que ele podia desvalorizar o nosso casamento, a nossa vida juntos? Já tinha falado com o advogado. Certamente com aquele Vítor que lhe deu o truque para me difamar, acusar-me de infidelidade ou roubo se eu não engolisse um divórcio amigável. Que baixo ele tinha caído. Até onde era capaz de chegar para conseguir o que queria? E o apartamento? Perguntei, fazendo com que soasse ingênuo, inocente. O Antônio relaxou ao ouvir isso. Claramente esperava essa pergunta. O apartamento é meu, Rita. Herdei-o do meu pai. Mas estou disposto a dar-te uma compensação razoável pelo que investiste, em troca de renunciares a qualquer reclamação. O valor que ele lançou era uma miséria, ridículo comparado com o que eu tinha investido. Engoli a bile e fingi considerar, acenando devagar, como se estivesse a digerir aquilo. Uma compensação? Por tudo o que investi? Por 10 anos de vida juntos? Ele encolheu os ombros. Como quais? Ele hesitou um segundo, mas avançou. Olha, Rita, aconteceu algo que não posso ignorar. Conheci alguém. Vera. A história é complicada. Vera, disse, como se o nome me atingisse. Quem é essa Vera? Ele respirou fundo, como se estivesse a preparar-se para a grande revelação. Era a namorada do meu irmão Sérgio. Quando ele morreu no acidente, ela ficou sozinha com o miúdo. O pequeno parece-se tanto com o Sérgio. No início, só queria ajudá-la, por causa do meu irmão. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Fiquei a olhá-lo, fingindo incredulidade. Ajudá-la? E isso levou-te a trair-me? A planear tudo isto nas minhas costas?
Ele baixou o olhar, com cara de culpa ensaiada. Não queria magoar-te, Rita. Mas não podia continuar assim. A Vera e o miúdo precisam de estabilidade. E eu sinto algo por ela que não sentia por ti há anos. As palavras doeram-me como facas, embora eu soubesse que era parte do espetáculo. Mas ouvi-lo em voz alta, aquela traição exposta, agitava algo real. E a tua mãe? Ela também sabia? Perguntei, deixando a voz quebrar mais um pouco. Ele assentiu. Sim, a mãe sempre quis o melhor para mim. E a Vera... encaixa-se. É família de alguma forma. Levantei-me devagar, como se o peso me estivesse a afundar. Então, durante todo este tempo, enquanto eu confiava em ti, tu e a tua mãe tramavam como me tirar do caminho, usando o meu despedimento para me pressionar. A cara dele mudou por um instante, um piscar de olhos de surpresa. Mas recompôs-se rápido. Rita, não vejas as coisas assim. Só quero que terminemos bem. Aceita a compensação, assina os papéis e cada um segue a sua vida. Neguei com a cabeça, deixando as lágrimas rolar, nem todas fingidas. Não. Sem emprego, sem mim, não tens nada. Aceita, por favor. Saí da sala sem olhar para trás. Fechei-me no quarto e atirei-me para a cama. O coração martelava-me. As mãos tremiam-me. Mas por baixo de tudo havia uma frieza clara. O plano dele não tinha funcionado. Ele não me tinha quebrado. E agora eu sabia com o que ele estava a jogar. No dia seguinte procurei um advogado. Olga Santos, uma mulher dura, com fama de não se deixar pisar. Contei-lhe tudo. O engano, o plano com a mãe, a história da Vera e do miúdo, a ameaça de me difamar se eu não cedesse. Ela ouviu sem interromper, a tirar notas. Tens uma história forte, Rita, disse ela no final. Podemos avançar com o divórcio e compartilha de bens, reclamando a tua parte do apartamento pelas contribuições. E se ele tentar o da infidelidade ou o do roubo, viramo-lo contra ele. Difamação, manipulação, afundamo-lo. Comecei a reunir provas, faturas, extratos, até gravei uma conversa com ele onde ele insinuava pressões. Mas o Antônio não ficou quieto. Uma semana depois, o meu chefe chamou-me ao escritório. Valentim Santos tinha a cara séria e, sobre a mesa, uns e-mails meus a oferecer dados confidenciais à concorrência. Rita, isto é grave. Temos de te afastar enquanto investigamos. Eram falsos, obviamente, mas parecia que eu os tinha enviado. O Antônio tinha-os plantado, usando a minha conta ou algo assim. Fui suspensa sem salário e o mundo caiu-me em cima. Liguei a Olga furiosa. Calma, acalmou-me ela. É a jogada dele. Mas temos testemunhas, registros, logs. Contratamos peritos para desmontar isso. E avançamos com uma ação por difamação. Os dias seguintes foram um inferno. O Antônio pressionava-me em casa. Assina já, Rita. Sem emprego estás tramada. Dou-te o que peço, mas acaba com isto. Fingia preocupação. Mas se continuares assim, vais arrepender-te. Essa noite, encontrei mais provas no meu portátil. Chats falsos com um suposto amante. Apaguei tudo, mas o dano estava feito. A Olga acelerou. Peritos informáticos confirmaram que os e-mails vinham do IP dele, que os chats eram uma montagem grosseira. Apresentamos a ação. A minha parte do apartamento, danos por difamação, reposição do posto. O tribunal intimou as partes. O Antônio chegou com o advogado dele, Vitor, o mesmo da construtora. Tentou negociar. Subo a oferta, mas assina já. Recusei. Quero o que é justo e que o juiz veja os teus truques.
O julgamento foi tenso. A Olga apresentou as provas. As minhas contribuições somavam 35% do valor atual do apartamento. Depois, os peritos. Os documentos são falsos, criados a partir do computador do réu. O Antônio empalideceu. O advogado dele gaguejou desculpas, mas o juiz pediu tempo para deliberar. Essa noite, o Antônio voltou bêbado. Tramaste-me, Rita, mas não vais ganhar. Já ganhei, disse-lhe. O teu plano virou-se contra ti. 2 semanas depois, a sentença. Dava-me a compensação total pelo apartamento, quase metade do valor, mais danos por difamação. Ordenava o meu reingresso na empresa com o pagamento dos salários em falta. E multava o Antônio por manipulação. Voltei ao trabalho como chefe, com desculpas públicas de Valentim Santos. Foi um erro, Rita. Bem-vinda de novo. A casa era minha agora. Vendi a minha parte simbólica e remodelitei tudo. Cores vivas, móveis meus, sem rasto dele. O Antônio mudou-se com a Vera e o miúdo. Deixou-me uma nota. Sinto muito. O dinheiro na tua conta esta semana. 6 meses depois, a vida fluía. Saía com amigos, viajava, até comecei a sair. Aquela prova com o despedimento salvou-me. Abriu-me os olhos, deu-me forças para lutar e ganhar. Agora sou livre, mais forte e feliz, finalmente, à minha maneira. Quando saímos do tribunal, senti uma mistura estranha de emoções. Satisfação pela vitória, por ver que a justiça tinha triunfado e que eu tinha defendido os meus direitos com unhas e dentes, e, ao mesmo tempo, uma tristeza profunda, um amargor por me dar conta de que o meu casamento, o meu amor, a minha fé no homem com quem tinha vivido 10 anos, tinha sido uma ilusão, um engano total. A Olga estava contente com o resultado, embora, tal como eu, um pouco desorientada com a rendição tão repentina do Antônio, a confissão total de culpa, o acordo dele em relação a tudo que eu pedia. Não estava à espera disto, admitiu ela quando saímos do edifício do tribunal. Pensei que ele negaria tudo, que tentaria refutar o relatório dos peritos, que arrastariam o processo até a exaustão. E ele simplesmente aceitou as tuas condições, confessou a culpa, aceitou a compensação total. É estranho, Rita. Muito estranho. Assenti, partilhando o desconcerto total dela. Sim, é estranho. Não combina com o Antônio, com o caráter dele, com a forma como se comportava sempre. Sempre foi um teimoso, daqueles que não desistem até o fim. E aqui rendeu-se de repente, admitiu a derrota. A Olga negou com a cabeça, pensativa. Talvez se tenha percebido de que a partida estava perdida. Com o relatório dos peritos, com as provas da culpa dele, ele não tinha hipóteses de ganhar. E decidiu não desperdiçar tempo, energias, dinheiro, numa batalha que já estava sentenciada. Ou talvez haja mais alguma coisa, algo que não sabemos, que não intuímos. Não me pus a especular sobre os motivos do Antônio, sobre as razões da capitulação tão brusca dele. O importante, uma compensação justa pelo que tinha investido no apartamento, o reconhecimento dos meus direitos, dos meus interesses, e uma sentença judicial que confirmava oficialmente a minha inocência. Desmascarava a calúnia do Antônio, as tentativas dele de me estragar a reputação, a carreira. Agora eu podia seguir em frente, recuperar o posto no trabalho, restaurar a minha imagem, a minha trajetória profissional, começar uma vida nova, um capítulo novo, sem o Antônio, sem as mentiras dele, sem a traição dele. No dia seguinte ao julgamento, apresentei-me no escritório de Valentim Santos, o diretor-geral da empresa onde eu trabalhava.
Levei-lhe a sentença, que confirmava minha inocência sem margem para dúvidas, desmascarava a calúnia do Antônio, a falsificação de provas. Valentim Santos demorou seu tempo a ler os papéis. Depois levantou a vista para mim, com uma expressão de arrependimento sincero, de remorso puro. Rita, tenho de te pedir desculpa em nome da companhia, por termos acreditado piamente nas acusações do teu marido, por não termos investigado a fundo, por te termos afastado do trabalho. Foi pouco profissional, injusto. Assenti, aceitando as desculpas dele. O importante é que a verdade veio à tona, Valentim Santos, que a minha inocência está provada, a minha reputação restaurada. Ele assentiu, e depois disparou o que eu esperava ouvir. Queremos que voltes, Rita, para o teu posto, para as tuas responsabilidades, com um salário integral pelo tempo que estiveste afastada, e com desculpas oficiais a toda a equipa pelo que aconteceu. Senti um calor que se espalhava por dentro, como se voltasse aquela estabilidade, aquela segurança no amanhã. Obrigada, Valentim Santos. Volto com gosto. Adoro o meu trabalho. Valorizo a minha equipa. Zelo pelo meu posto. De volta a casa depois da conversa com o diretor, dei por mim com o Antônio já ter recolhido as coisas dele. A compensação que te devo pela sentença vou transferir para a tua conta numa semana. Perdoa-me por tudo. Olhava para aquela nota, aquele gesto de despedida, e sentia uma mistura estranha de emoções. Alívio por tudo acabar de uma vez, por poder começar uma vida nova, um capítulo novo, e ao mesmo tempo, tristeza, amargor por me dar conta de que 10 anos da minha vida, do meu amor, da minha fé, se tinham perdido num homem que não me valorizava, não me respeitava, não me amava de verdade. Mas não me deixei afundar nesses pensamentos sombrios, nessas lembranças que doíam. Em vez disso, comecei a traçar planos para o futuro, para voltar ao trabalho, para recuperar a minha reputação, a minha carreira, para remodelar o apartamento que agora era todo meu. Com a compensação do Antônio, com o meu salário, com as minhas poupanças, podia transformá-lo ao meu gosto. Sem olhar para ninguém, sem gostos alheios, preferências estranhas, desejos de fora. Numa semana, como prometeu, o Antônio transferiu a compensação da sentença para mim. A quantia era generosa, muito mais do que a oferta inicial dele. E eu podia usá-la para o que era meu, para os meus planos, para o meu futuro. Voltei ao trabalho. Os colegas receberam-me com calor, com apoio, com compreensão. Valentim Santos cumpriu. Fez um anúncio oficial a toda a equipa sobre a minha inocência, sobre a calúnia do Antônio, sobre a falsificação de provas. E pediu-me desculpa em nome da companhia por terem acreditado tão rápido nas acusações, por não terem investigado bem. Pouco a pouco, a vida entrava em novos caminhos. Mergulhei no trabalho, nas minhas funções de chefe de departamento. Comecei a remodelação do apartamento, mudando tudo o que me lembrava o Antônio, a nossa vida em comum. Papel de parede novo, móveis frescos, cortinas diferentes, uma cor viva para as paredes. Tudo isso me ajudava a deixar o passado para trás. Um mês depois do julgamento, cruzei-me por acaso com a Maria, a minha colega e amiga, que me tinha apoiado nos piores momentos. Sentámo-nos num café, a conversar sobre o trabalho, sobre a vida, sobre o futuro. E então ela disparou o que eu tentava não pensar, não lembrar. Soubeste? O Antônio casou-se com essa Vera dele. Uma semana depois do vosso divórcio. Cerimónia íntima, sem convidados, sem festa. Limitaram-se a assinar e pronto. Neguei com a cabeça. Não soube de nada. E não quero saber dele, da vida dele, das decisões dele. Isso já não é problema meu, não é a minha cena. A Maria, que percebeu logo, assentiu compreensiva, mas depois acrescentou algo que me deixou parada no sítio. E sabes que mais?
Dizem que ele vendeu a construtora dele, toda, de repente, por 4 cêntimos, e fugiu com a Vera e o miúdo, seja para outra cidade ou diretamente para o estrangeiro. Ninguém sabe ao certo. Senti um frio que me gelava os ossos, um pressentimento de algo torto, inquietante. Vendeu a empresa, foi-se embora. Mas para quê? Porque tão de repente, tão à pressa, e porquê por 4 tostões? Se a construtora dele era um negócio próspero, rentável. E então a ficha caiu. Foi por isso que ele se rendeu tão facilmente no julgamento. Por isso que confessou a culpa tão rápido, aceitou tudo o que eu pedia. Foi por isso que não tentou refutar o relatório dos peritos, arrastar o processo. Já na altura ele sabia, planeava, que se iria embora, que desapareceria, que começaria uma vida nova, um capítulo novo, com a Vera, com o miúdo do irmão. Sem olhar para trás, sem obrigações, sem reputação a perder. Isso explicava o comportamento estranho dele nos dias antes do julgamento, o nervosismo dele, a oferta repentina de subir a compensação, as tentativas dele de resolver tudo em paz, sem escândalos. Ele apressava-se, queria fechar todas as pontas soltas aqui, nesta cidade, nesta vida, para poder desaparecer. Eu não sabia o que sentir em relação a isso. Alívio por o Antônio ter ido embora, por ter desaparecido da minha vida, da minha cidade. Eu já não teria de me cruzar com ele por acaso na rua, nas compras, num restaurante. Eu já não teria de dar explicações a conhecidos, colegas, amigos, sobre o que tinha acontecido, por que é que nos separamos. Mas juntamente com isso havia algo inquietante, algo que não encaixava naquela fuga tão brusca, naquela evasão. Como se o Antônio estivesse a esconder algo, a temer algo, a fugir de algo. Ou talvez ele só quisesse começar do zero. Uma vida nova, um capítulo novo. Com a mulher que amava, com o miúdo que queria fazer dele, sem o peso do passado, sem compromissos, sem lembranças. E nisso havia algo compreensível, algo humano, algo que, se eu não podia aceitar, pelo menos eu entendia. Em todo caso, já não era a minha história, não era o meu sarilho. Eu tinha minha vida, os meus planos, o meu futuro. E estava decidida a tornar esse futuro luminoso, feliz, cheio de sentido e alegria. Tinham passado 6 meses desde o julgamento, desde todos esses sarilhos. Eu tinha me dedicado de corpo e alma ao trabalho, nas minhas funções de chefe de departamento. Terminei a remodelação do apartamento, deixei-o como sempre tinha sonhado, luminoso, amplo, acolhedor, sem rastro do Antônio, sem lembranças da nossa vida em comum. Comecei a sair com amigos, com colegas, a ir a concertos, exposições, a viajar. Tudo o que tinha adiado, o que tinha renunciado durante o casamento com o Antônio. Por causa dos planos dele, dos projetos dele, das ideias dele de como devíamos passar o tempo, gastar o dinheiro. E pouco a pouco, passo a passo, dia após dia, comecei a sentir algo novo. Não apenas a libertação do passado, da dor, sem olhar para ninguém, sem expectativas alheias, preferências de fora, desejos estranhos. Essa era a nova eu, mais forte, mais sábia, mais livre. Uma mulher que tinha passado pela traição, pela dor, pela decepção, e tinha saído dessa prova não quebrada, não amargurada, mas sim renovada, iluminada, pronta para uma vida nova, para oportunidades novas, para um amor novo. Sim, eu estava pronta para um amor novo. Não de repente, não facilmente. Foi um processo longo, um caminho da pena e da decepção à aceitação e à abertura, da desconfiança e do medo à esperança e à fé, em mim, nos outros, na possibilidade de ser feliz,
amada, valorizada. E quando na minha vida apareceu um homem novo, atencioso, carinhoso, que me respeitava a mim e aos meus interesses, eu estava pronta para lhe dar uma oportunidade, para nos dar uma oportunidade, para uma relação nova, um amor novo, uma felicidade nova. Não tão ingênua, tão cega como na juventude, mas sim mais madura, mais consciente, mais profunda, baseada no respeito mútuo, no entendimento, na aceitação. Não sei o que foi feito do Antônio, da Vera, do miúdo. Onde vivem, de que vivem, se são felizes. Na verdade, não me interessa. É a vida deles, a escolha deles, o caminho deles. E eu? Eu tenho o meu caminho, a minha vida, a minha felicidade. E não penso desperdiçá-la em lembranças do passado, em especulações sobre o que poderia ter sido se. Às vezes penso naquele dia em que decidi pôr o Antônio à prova, dizendo-lhe que me tinham despedido. Em como ele reagiu, como me gritou, como me disse que eu não valia nada, e em como, no dia seguinte, apanhei a conversa dele com a mãe, ouvi a verdade dos planos dele, da traição dele, da mentira dele. Foi o momento da verdade, o momento da revelação. O momento em que vi como se alguém me tirasse a venda dos olhos e visse o mundo em toda a sua complexidade, em todas as suas cores, brilhantes e escuras, alegres e tristes, luminosas e sombrias. Então eu não sabia que esse momento seria o início de um capítulo novo na minha vida. Um capítulo em que eu seria mais forte, mais sábia, mais livre, em que viveria para mim, para os meus objetivos, para a minha felicidade, sem olhar para ninguém, sem expectativas alheias, preferências de fora, desejos estranhos. E esse capítulo revelou-se muito mais interessante, mais vivo, mais intenso do que todos os anteriores. Não me arrependo do que aconteceu, da minha decisão de pôr o Antônio à prova, de ter descoberto a verdade, de ter lutado pelos meus direitos, pela minha dignidade, pelo meu futuro. E não me arrependo dos 10 anos que passei com ele. Eles ensinaram-me muito, sobre mim, sobre os outros, sobre a vida, sobre o facto de eu ser mais forte do que pensava, que posso superar a traição, a dor, a decepção, e sair dessa prova não quebrada, não amargurada, renovada, iluminada, pronta para uma vida nova, para oportunidades novas, para um amor novo. E agora, olhando para trás, entendo que essa decisão, essa prova ao Antônio, dizendo-lhe que me tinham despedido, foi uma das mais importantes, das mais decisivas da minha vida. Abriu-me os olhos para a realidade, obrigou-me a ver a verdade que durante tanto tempo me recusei a ver, e deu-me uma oportunidade para uma vida nova, para uma felicidade nova, para um amor novo. Uma oportunidade que aproveitei ao máximo, e por isso estou agradecida à vida, a mim mesma, até ao Antônio, por me ter mostrado a cara verdadeira dele, a essência real dele, por me ter dado a chance de... Às vezes penso no que diria ao Antônio se me cruzasse com ele agora. 6 meses depois de tudo o que aconteceu, depois da traição, da mentira, da calúnia, depois da luta, da vitória, da libertação, depois de me encontrar a mim, nova, uma vida nova, uma felicidade nova, e dou-me conta de que não lhe diria nada, nem repreensões, nem acusações, nem queixas, nem agradecimentos, nem confissões,
nem revelações. Simplesmente nada. Porque ele já não faz parte da minha vida, não faz parte do meu mundo, não faz parte do meu coração. E isso é a liberdade verdadeira. Não apenas a ausência de laços físicos, obrigações legais, laços materiais, mas a ausência de dependência emocional, de laços psicológicos, de dor na alma. Quando o homem que outrora foi o centro do teu universo, o teu tudo, o teu sentido, se torna simplesmente ninguém. Um estranho, distante, indiferente. E nessa liberdade total, absoluta, sem reservas, encontrei a minha felicidade, a minha paz, a minha alegria. Encontrei o eu de verdade, a minha vida de verdade, o meu amor de verdade. E por isso agradeço a mim mesma, pela decisão de lutar, pela força de não desistir, pela sabedoria de aceitar e deixar ir. Por tudo que me fez ser quem eu sou agora. Livre, feliz, viva.